Andamento número 1. É um erro dizer que a artista está diante de uma superfície branca, de uma tela em branco. Se bem que a artista não tem que preencher a superfície branca, ela terá antes que esvaziá-la, limpá-la, limpar a face, esvaziar o buraco negro das subjetivações e rostos, elogiou o impessoal. Andamento número 2. Como respirar quando o ar está rarefeito? Inquire o filósofo brasileiro. Eu preciso respirar, ecoa a voz do homem negro, sufocado e assassinado pela polícia. Um pouco de possível, senão eu sufoco, dirá o velho filósofo europeu de unhas gigantes. Pausa, respira-se. Fundamentando-se em uma perspectiva transdisciplinar, essa pesquisa pretende criar um campo de questões e práticas que ajudem a problematizar as interfaces entre processo de produção de conhecimento, determinadas artesanias corporais e a produção de modos de existência na contemporaneidade. Interessa cartografar artesanias de subjetivação ligadas ao corpo, de maneira a relacioná-las com a produção de estéticas da existência. Frente aos muitos focamentos contemporâneos, frente aos muitos dispositivos bio- e necropolíticos, às catástrofes ambientais, à intensificação dos fascismos e controles estes que atuam não apenas no externo, no modo como se é afetada pelo mundo, mas principalmente também na relação de si para consigo mesma. Que táticas, ainda que provisórias, inconclusas e contingentes, é possível construir, presentificar, frente a este diagnóstico tão tenebroso do presente? A pergunta Foucaultiana segue e instiga. É possível construir a si como obra de arte? Vida como obra de arte? Justamente, uma das principais características da epistemologia moderna ocidental é a produção de um progressivo distanciamento entre modos de construção de conhecimento e processos de modificação da própria existência. A cultura do cuidado de si, estudada por Foucault, aparece como inspiração epistemológica para esse trabalho, caracterizando-se justamente por dar passagem a toda uma dimensão existencial do conhecer, articulando e tornando indissociáveis conhecimento, modos de vida e exercícios práticos, formas de conhecimento que implicam na transformação daquele que conhece. Andamento número 3. Esvaziamento, raspagem, rejeição das formas adquiridas. Como no chamado do poeta Pessoa, procuro despir-me do que aprendi, procuro esquecer-me do modo de lembrar que me ensinaram, e raspar a tinta com que me pintaram os sentidos. Pausa, respira-se. Busca-se abrir políticas de si para consigo que permitam a passagem de lufadas de ar fresco, arejamentos, nos tantos pontos de sufocamento e estrangulamento que atravessam o mundo contemporâneo. No limiar entre a filosofia da diferença, algumas práticas somáticas e a dança, aposta-se na sustentação de um percurso a que vem se chamando de artesania de cuidado, como um processo de resistência de um corpo que se quer vivo e quer também contagiar outros corpos em gestos de afirmação da vida. Procura-se desfazer a experiência de si como a experiência de um eu que busca controlar e submeter o corpo e seus devires, de maneira a explorar movimentos em que o corpo se constitua como causa ativa de si mesmo, rede de feixes porosos interligados entre si e com o mundo. Andamento número 4, cito Deleuze. O deserto, a experimentação sobre si mesma, é nossa única identidade, nossa única chance para todas as combinações que nos habitam. Cavar a tela branca, desertificar, apagar o rosto próprio em um movimento que, nômade, não para de ser atravessado por cores, tons, populações trazidas pelas misturas, pelos encontros. Pausa, respira-se. Experimentação que se pretende, portanto, imediatamente política, na medida em que redime a exterioridade da vida, sustentando potências de corpos em ritmos, deslocamentos, velocidades, toques, conexões, suspiro. Política das afectabilidades. Abertura para o mundo que procura dar consistência a modos de vida outros e a constituição de mundos outros, inconclusas artesanias de si e de mundos. Andamento número 5, ou dos fins que são começos. Cito Deleuze. Pois mesmo o vazio é uma sensação. Toda sensação se compõe com o vazio, compondo-se consigo. Tudo se mantém sobre a terra e no ar. Mas algo só é uma obra de arte se, como diz o pintor chinês, guarda vazios suficientes para permitir que nele saltem cavalos. Essa pesquisa é realizada junto ao doutorado multi-institucional e multidisciplinar em difusão do conhecimento, sob orientação do professor Dante Galef.